mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem? Começando mais um episódio do Podnista. Hoje a gente tá com uma presença muito legal. Eu não, né? Não, eu vou só dar opinião, mas eu vou falar bastante hoje sobre a causa animal e sobre a importância, na verdade, dos bichinhos na nossa vida. Vou falar também disso, tá? Hoje eu tô aqui com a Jussara Fernandes, ela que é ativista aqui de Sorocaba, mas podemos falar do Brasil inteiro? Se precisar ir lá pro Maranhão fazer um negócio? Então vamos! Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, seja aqui no Spotify ou até mesmo no YouTube, e seguir o Podnista em todas as redes sociais, que lá tem conteúdo de tudo para vocês verem aqui dos nossos episódios, tá bom? Vamos lá. Fale um pouquinho de você antes da gente começar. Conta um pouquinho da sua história. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Imagina. Né? Bom, eu sou Jussara Fernandes, né? Eu sou uma ativista ambiental e pelos direitos dos animais. E eu faço esse trabalho há 15 anos já. Então, em 2007, com alguns amigos, eu fundei uma ONG, né, o Gamá, que atua aqui em Sorocaba até hoje. No início, a gente fazia muito resgate, fazíamos eventos de adoção. Mas, assim, com o passar conhecendo melhor o trabalho, né, a gente passou a ampliar esse trabalho e hoje a gente foca muito na questão das políticas públicas. Que né? sem elas a gente não consegue fazer nada, Não, né? É como se tivesse ali uma torneirinha aberta, né, e os animais nascendo, e sem política pública a gente não resolve esse problema. É uma conta que não fecha, né? Então, a gente continua atuando dentro dessa questão. Assim, de forma muito resumida, eu já atuei na Comissão de Proteção Animal da OAB, Sorocaba, e no Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal também, aqui da cidade. E como que é esse trabalho de ser ativista? Porque às vezes a gente ouve a palavra, imagina o que significa, mas não sabe o que é o dia a dia. Como que é um dia a dia trabalhando nessa área? Então, o ativista, eu costumo dizer, assim, o ativista de qualquer área, é aquela pessoa inconformada, né? Aquela pessoa que não se contenta com aquela realidade e que quer, de alguma forma, participar da mudança. Isso, legal. Né? Então, são pessoas normais, que têm família, que trabalha, né? Uma vida normal, mas que, além disso, se dedica a uma causa. Né? No meu caso, são os animais, essa questão da proteção animal, da sustentabilidade, né? E é mais um trabalho de cobrança, né? Porque a gente só consegue a mudança quando a gente cobra do poder público, quando a gente transmite informações para as pessoas, né? Se as pessoas não conhecerem do assunto, elas não têm como reivindicar a mudança, né? Então, é muito um trabalho de informação, de conversar com as pessoas e de cobrar mesmo, né? As políticas públicas. Tudo gira em torno dessa questão das políticas públicas, né? Em todas as áreas. É interessante que ele acaba virando uma conscientização de uma forma geral, tanto da população quanto do poder público, das coisas que são necessárias para resolver esse problema, né? Que o povo chama de problema, mas é que o problema eu acho que é uma coisa que é muito mais pesada do que realmente eu acho que é os animais em si, né? Eu vejo os animais como anjos na Terra, sinceramente. Que eles trazem uma leveza para nossa vida, um amor que a gente só consegue deles. E chamar isso de um problema é uma coisa... não condiz, né? O problema sempre é o homem, né? Os animais, a gente o ser humano foi ocupando todos os espaços, né? Nós domesticamos os cães, domesticamos os gatos, e a partir daí, dessa invasão, né, do ser humano de forma desordenada, é que a gente tem realmente alguns problemas, né? Mas não são os animais em si, nós é que causamos, né, esses problemas. A gente vê até do meio ambiente, essa questão do meio ambiente. É o homem que está desmatando e está fazendo todos esses estragos, né? Até as pandemias, essa pandemia que a gente está vivendo hoje, fomos nós é que buscamos isso. Sim. Né? Com as nossas ações de forma desordenada.
Então, assim, a gente é que está plantando. A gente, na realidade, está colhendo tudo que a gente planta. É isso que eu ia falar, porque a gente não acredita no poder que a natureza tem de uma forma geral. Então, a gente foi só destruindo, só tirando árvores, só extinguindo raças e espécies de animais, e a gente não tá vendo nenhum tipo... bom, agora a gente tá começando a tomar essa consciência, né, de que isso tem problemas, assim, sérios para nós, principalmente, mas até então a gente não acreditava. Tem muita gente ainda que fala que o aquecimento global, por exemplo, não existe. Ai, amiguinhos, não vou falar nada, né? Abafa. Abafa. É a mesma coisa falar que a Terra é plana. Não é. Anjo, vou falar, não é. Só um detalhe. Só um detalhe. E como que começou isso na sua vida? Na realidade, desde, assim, na minha infância, né? A minha mãe já resgatava animais. Porém, era uma coisa mais... não era um trabalho organizado, não tinha essa questão de castrar, de doar de forma consciente, né? De fazer entrevista. Era uma coisa mais largada, digamos assim. Mas, assim, resgatava, cuidava e buscava uma família. Então, eu cresci dentro desse cenário da gente cuidar dos animais, né? E aí, eu só dei uma profissionalizada naquele cenário, né? Mas é a questão da informação mesmo. A gente sabe que não adianta você retirar o animal da rua, não castrar e doar, né? Porque muito pode acontecer desse animal voltar para a rua e aí vai ter filhotes, e só aumenta. Exatamente. Então, é algo que eu vivi na minha infância, né? Minha mãe já fazia esse trabalho e aí a gente foi fazendo umas adaptações, né? E como foi fazer essas adaptações? Porque, bom, eu me identifico porque em casa a gente sempre teve cachorro. Desde que eu me conheço por gente, a gente tem cachorro e a minha família inteira ama cachorro. Cachorro, mas também tem gatos. É que em casa é mais cachorro. E eu não consigo imaginar como que é exatamente esse processo, porque eu, sinceramente, quando eu penso numa ativista, eu acabo lembrando da Luísa Mel e eu imagino que ela seja muito rica. Ela tem uma super estrutura. E ela tem uma outra estrutura. Então, daí eu entendo realmente ela se dedicar a isso. Mas eu fico pensando que se hoje eu parasse e falasse, não, vou ser uma ativista, eu não sei nem por onde eu começo para eu conseguir me manter. Porque também tem isso, né? A gente, lógico, quer fazer um bem para a sociedade, mas a gente não pode esquecer da gente, porque sem a gente daí ninguém faz. Tem que trabalhar, tem que... Exatamente. Na realidade, aqui, assim... tem muito animal precisando de ajuda, né? Então, quando uma pessoa pega um caso e se dedica, né? E os amigos ficam sabendo, você pode ter certeza que essa fama, ela vai se ampliando de uma forma muito rápida, né? Então, as pessoas normalmente começam defendendo cães e gatos, e aí a gente chama de protetores, né? Então, Sorocaba tem muitos protetores, graças a Deus, porque se não fosse o trabalho desses protetores e das ONGs, a gente teria muito mais animais nas ruas, né? Cães e gatos. Porque são pessoas que resgatam, cuidam, castram e doam de forma consciente, né? Então, não fosse esse trabalho, dependesse somente da prefeitura, seria o caos, né? Seria o caos, com certeza. O que acontece? Esse trabalho ele vai se ampliando e essa questão do cão e do gato, ele vai, né, passa a atingir o cavalo. Você fala, não, o cavalo também tem problemas, então a gente precisa também atuar nessa parte. Aí, recentemente, a gente teve um vereador que apresentou um projeto para trazer de volta para Sorocaba os rodeios. É um absurdo. Ai, gente. Né? Então, foi... Que decepção ouvir um negócio desse foi dos vereadores. Foi uma briga feia, porque... só um parêntese, né, para falar dos rodeios. 10 anos atrás, a gente foi para as ruas para pedir o fim dos rodeios em Sorocaba. Né? A gente começou a coletar assinatura para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Então, houve uma conscientização, uma tentativa de conscientização da população. Então, foi difícil de tirar, né? Aí, de repente, no meio de uma pandemia, para começo de conversa. Né, em que tantas outras coisas para dar atenção, a pessoa volta para uma coisa que, sinceramente, é primitivo, as pessoas passando fome, as pessoas sem trabalho, né, muitas sem poderem trabalhar, as pessoas morrendo, e um vereador
que está ali sendo pago com o nosso dinheiro, né? Que teoricamente representa o povo, e eu tenho certeza que o povo de Sorocaba não quer rodeio. É, né? O povo que ele está provavelmente, né, falando para ter isso é o povo que vai cair um dinheirinho. Isso, exatamente. É exatamente isso. Então, nesse momento, ele apresenta um projeto desse. Aí a gente teve muita campanha online, porque não tem como ir para a rua, né? E assim, nem na Câmara dos Vereadores a gente tinha acesso. Olha que sacanagem. Estava fechada a Câmara esse tempo, eu não fiquei sabendo então, disso. Ele apresenta um projeto, articula com os demais, né, nessa tentativa. Né, quantos mil moradores tem em Sorocaba? 700. São 20 vereadores. 700 mil são 20 vereadores. E daí 20 pessoas iam decidir um negócio por 700 mil pessoas e eles não estavam abrindo espaço. Não. Justo, democracia. Justo, exatamente. Então, o que aconteceu? Essa informação vazou, né? Alguém informou, falou, olha, o vereador tal está articulando para trazer o rodeio de volta. E aí a gente foi para as redes sociais e fez uma campanha contrária, e daí a imprensa veio em cima também. E a gente conseguiu, ainda assim, mesmo sem ter acesso lá à Câmara, a gente conseguiu entrar, porque não é justo isso, né? E a gente conseguiu o número de vereadores suficiente para barrar esse PL. E ele acabou retirando. Mas é uma tremenda sacanagem, né? Com algo certeza. Fora da realidade. Então, em pleno século XXI, você falar numa atividade que intrinsecamente maltrata... sofrimento, né, de um ser vivo para ser entretenimento. Tantos artistas bons que a gente tem, tantas outras opções que a gente pode trazer para a cidade, para ser entretenimento, a gente quer ver um bicho sofrer? Exato. Absurdo. Faz sentido, tá? Só para ficar registrado. E então, basicamente, o trabalho é todos os dias estar alerta, fazer também outras coisas além disso, mas estar pronta para fazer isso que aconteceu agora com o rodeio, Isso, que é cobrar. Então, isso, entrando nessa questão do ativismo, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho, e aí tem as pessoas que começam a acompanhar o seu trabalho. Então, você vira ali uma referência, né? Tipo, ó, que quando acontecer alguma coisa, essa pessoa vai divulgar. Então, esse trabalho de divulgação, de passar informação com credibilidade, né? Porque corretas. Hoje em dia a gente também tem esse problema das fake news o tempo todo, então a gente precisa verificar a veracidade das informações para passar. Mas é isso, da conscientização. E a gente faz muita campanha, né? Porque os problemas chegam, os casos de maus tratos chegam, animais que precisam de socorro. Então, assim, é uma luta diária. A verdade é essa, né? Então, você atende lá um animal, aí a conta fica altíssima, aí a gente faz evento, né? A gente tenta fazer evento com comidas veganas, que daí não tem nenhum tipo de exploração animal. E assim, é o dia a dia, sabe? Qual é o problema do dia? Vamos lá resolver, né? De que forma? E a gente consegue, né? É um passo de cada vez também, né? Um passo né? de cada vez. São pequenas lutas que vão fazer a gente ganhar a guerra. Exatamente. Na semana passada a gente fez um hot dog, né? Que é o hot dog vegano. Porque numa das clínicas parceiras, a gente está devendo mais de 10 mil reais. Por conta de animal atropelado, que se encontra, tem que fazer o quê? Levar para o veterinário, tem que resolver, não né? adianta. Não tem como. Então, é isso. É o dia a dia pesado. E como que foi na pandemia? Teve descarte maior de animal? Cresceu também a adoção? Como que foi? Então, no início da pandemia, o número de abandonos aumentou. Porque medo de eles transmitirem Exatamente. também, né? Era o meu medo maior quando eu comecei. Quando começou a pandemia. Muita gente... E aí entra as fake news, né? As pessoas falando que o cachorro transmite. Logo no início teve uma pessoa que pegou uma carteirinha de vacinação de um cachorro e viu lá, coronavírus, né? E falou, olha aqui, existe vacina contra o corona, o meu cachorro já foi vacinado, né? Isso foi um auê. Por quê? O corona que atinge os animais, não o foco, mas assim, ele atinge a parte
intestino, né? Não tem nada a ver com a parte igual do ser humano, que é pulmonar. Eu acho que é interessante a gente lembrar que o corona é uma... Eu posso estar errada, mas o que eu entendo é uma família de vírus. Então, o corona é uma família de vírus que tem várias opções e o que caracteriza ele? Que ele tem como se fosse uma coroinha em volta dele. Então, tem vários tipos de corona. O que a gente está vivendo na pandemia hoje é a coronavírus, que é de 2019, que foi achado lá na cidade da onde mesmo, gente? No Japão? Wuhan, no Japão, na China. Tá vendo? Tem que ter informação, porque eu não tenho. Jornalista tá aqui para isso. É isso. Produção, obrigada. Então, é importante lembrar que existem vários tipos. Isso. Então, não adianta a gente olhar um e falar que é todos, né? Mas aí, essa informação chegou para as pessoas, assim, o cão também tem corona. Então, né, muita gente realmente abriu o portão e deixou o animal ir para a rua. Ai, meu e Deus. numa época que a gente nunca tinha vivido isso, né? A maior parte das pessoas nunca passou por isso. Então, assim, animais de rua que eram alimentados nas ruas, que vivem. Então, tinha lá as pessoas que alimentavam. Ficaram sem essas pessoas, né? Porque no início foi uma coisa bem rígida. A gente fechou bastante mesmo. Então, a situação deles piorou muito. Passada essa primeira fase, teve a questão das pessoas estarem dentro de casa, se sentindo sozinhas e querendo adotar, né? Mas, quando a gente vai doar um animal, a gente tem que fazer entrevista. E a gente tem que ser muito chato. Sim. Porque as pessoas adotam por impulso. Sim, adota porque a filhote é bonitinho. Mas, gente, um cachorro hoje vive 15 anos. Uma Exato. base. Então, você tem que saber que é um média filho realmente. Exato. Então, quando a gente começava a entrevista, a pessoa falava, mas eu tô muito sozinha. Eu preciso de um animalzinho para fazer companhia. Não, moça, você precisa de terapia primeiro. Não, mas é assim, ok. A pandemia vai passar. Você vai voltar. Bom, a gente espera que passe, né? Sim. Vai passar. A sua vida vai voltar ao normal, você vai voltar pro trabalho. Com quem esse bichinho vai ficar? Você vai trabalhar das 8 às 8 da noite e ele vai ficar esse período inteiro sozinho. Tudo bem dele ficar na sua casa, você tem estrutura para deixá-lo. Tem um quintal, né? Porque às vezes é muito apartamento, vai deixar o cachorro num 3x3. Muita gente de apartamento querendo adotar. Então, assim, a intenção de adoção aumentou, mas pelo menos para a nossa ONG não aumentou o número de doações. De finalização porque a gente mesmo. segurou, entendeu? Até porque a gente percebeu que as pessoas ficaram... A gente tá muito maluco com tudo isso, né? A gente fica fora, todo mundo fora da casinha. Com certeza. Então, a gente tomou muito cuidado com isso, né? Mesmo, vamos pensar num mundo sem pandemia, saudades. Como que era a adoção? Tinha muita devolução? E mesmo passando por essa entrevista, tinha essa devolução? E qual que era a justificativa? São as mais diversas e as mais absurdas. Assim, a pessoa... em eventos de adoção a gente não faz mais, faz bastante tempo. Por conta disso. A pessoa está passando ou a pessoa acorda num dia lá e fala assim, vamos adotar um cachorro? E vai até a feira, se encanta e leva. Só que o animal precisa de cuidado. É uma responsabilidade. Eles são luzes nas nossas vidas. Eles são tudo de bom. Porém, a gente tem que ser responsável em relação a eles. Então, o animal precisa de veterinário. Animal, algumas pessoas não se lembram disso, mas faz cocô e faz xixi. E faz essas necessidades em locais, nem sempre no local onde a gente quer. Não no ideal, né? Tem que ensinar, tem que ter todo esse tempo. Um tapete, né? Então, tem todo um período de adaptação. E muitas pessoas não estão dispostas a passar por esse período, né? Ou quero aquele filhote, mas aí não escuta quando a gente fala, olha, animal de rua, normalmente a gente não tem como garantir o tamanho, o porte desse animal. Porque quando muito você conhece a mãe, que foi resgatada com os bebês, ou que deu cria junto de um lar temporário. O pai, eu falo, só Deus sabe. Não dá pra saber, né? Então, às vezes o animal é muito pequenininho, mas ele fica porte médio, ele fica porte grande. Então, a pessoa fala, não posso com esse tamanho de cachorro. São N desculpas. Estou viajando muito, ou vou mudar de casa. Então, apesar de todas as perguntas, né, quando a pessoa responde um questionário para adotar,
é muito diferente de quando ela entra em contato para devolver esse animal. É horrível falar devolver, né? Mas sim, é basicamente isso. E nesse questionário, eu acho que de ela querer, naquela hora, ela vai dar um jeito de deixar sempre mais bonitinho, né? No que ela quer. Então, pessoal, só um recadinho, sejam conscientes, tá? Se você vai adotar, seja sincero, saiba da sua estrutura financeira e até mesmo da sua casa, porque o bichinho tem sentimento. Então, se você devolve, esse bichinho ele vai ter algum probleminha depois, ele vai ficar triste, ele vai achar estranho ele voltar pro abrigo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Como que é que você comentou um pouquinho agora de que se não fosse os protetores de Sorocaba, ia ser muito pior. Qual que é o papel dos protetores? Você falou que eles pegam, castram e fazem uma adoção consciente. Eles estão trabalhando, então, independentes da prefeitura? Isso. Na realidade, é assim. A gente tem o poder público, ele é o responsável, ele juridicamente, o dever de tutela dos animais é do poder público. Então, no caso, é da prefeitura, do estado, né, é da União. Então, todos os animais que estão nas ruas deveriam ser tutelados pela prefeitura, né? Então, a prefeitura deveria recolher, deveria castrar, ter um abrigo que pudesse realmente receber todos esses animais, mas isso, nenhum município é dessa forma. Eu não conheço nenhum município em que tenha 0 animais nas ruas, né? Então, o papel das ONGs vem como, o próprio nome, né? Organização não governamental. Deveria trabalhar subsidiando o trabalho da prefeitura, ou seja, auxiliando, né? Trabalhando ali em parceria. O que acontece aqui em Sorocaba e na maior parte dos municípios é que as ONGs e os protetores, né, já falo dos protetores, fazem o trabalho da prefeitura, sem nenhuma parceria, sem nenhuma ajuda, e muitas vezes sendo cobrados pela população de uma forma absurda. Eu, na verdade, já ouvi até vereadores falando que é as ONGs que resolvem, não eles. Eles dão os nossos telefones. Bacana. E a gente não tá sabendo eleger as pessoas. Vamos se ligar. Bacana. Então, os protetores, às vezes, começam a trabalhar ali de forma independente, sem formalizar uma ONG, porque para você ter uma ONG formalizada tem que ter CNPJ, então você tem que ter contabilidade, dá trabalho, você tem que ter um estatuto, então um advogado para fazer estatuto. Nossa. Então, as pessoas começam a trabalhar, fazem o trabalho, simplesmente, né? E aí é o que a gente denomina de protetor. Então, acaba que essas pessoas arcam com tudo, né? Tem a conta lá num parceiro. Os veterinários são uma glória na vida dos protetores e das ONGs, né? Não fossem essas parcerias, a gente não conseguiria fazer o trabalho, né? Eu não sei se pode falar o nome de... Pode, fica à vontade. Já anota também no caderninho vocês aí, pra gente ajudar essas pessoas. Isso, é legal. A Bionicão, que hoje é Hospital Veterinário, né? Bionicão, ajuda o Gamar desde antes de nós estarmos formalizados. Então, ali a gente tem conta, a gente leva, eles fazem tudo que tem que fazer, interna, faz cirurgia, sabe? E a gente vai pagando, é aquela história, devo, não nego, pago quando puder. E eles são super parceiros. O Hospital Saúde Animal também é muito parceiro, né? Ali a gente tem a nossa conta no nome de uma voluntária, que é da Verusque, e é onde a gente está devendo os 10 mil. Agora baixou um pouquinho que a gente conseguiu pagar 2 mil e pouquinho lá. Então, se não fossem esses parceiros, mas tem outros, né, que ajudam com a castração, tem a Regiane ali da Turminha Animal que faz castração pra gente num preço bacana. Então, não fossem essas parcerias, a gente não conseguiria fazer o trabalho, né? Como que a gente consegue ajudar, na verdade, eles? Já ia até direcionar os protetores, porque a gente estava falando, né, que, querendo ou não, eles estão trabalhando quase que independentes da prefeitura. Exatamente. Então, normalmente os protetores pedem ajuda nas redes sociais, porque não tem, né, é a estrutura mais fácil. Aí posta a foto do animal e conta a história e fala, a conta tá na clínica tal. Então, pode ajudar dessa forma. Faz rifa, né, as rifas. Vejo muita rifa. Sim, recebe doação e aí vende a rifa e voltamos naquela história, né, do um dia, um problema por dia, tem que viver ali aquela situação e vai se ampliando. E assim, por parte da prefeitura é um absurdo, mas a gente não tem apoio nenhum, né? Na realidade, a gente faz visitas
ali dentro do canil municipal, porque hoje não tem, os animais são recolhidos, tem um trabalho, um serviço terceirizado, né, que até recolhe o animal da rua, animal atropelado, por exemplo, recolhe, leva para o canil. Mas esse animal não tem raio-x, não tem... Ele não é tratado. Não é tratado. Ele recebe ali uma avaliação do veterinário do canil, né? Mas vai ser medicado para dor, vai até colocar ali uma tala para não ficar com uma fratura exposta, mas não tem cirurgia, não tem raio-x, não faz exame. Então, o que adianta? Tá fazendo nada. Nada. Você tira o problema da visão ali das pessoas, para as pessoas que moram próximo e que viam um animal atropelado e viu chegando um carro lá, né? Retirou. Isso. Tirou o animal de lá. Resgate. Tá escrito resgate. Estava fugindo do nome. Chega o resgate. Leva. A pessoa fala, uau. Né? A prefeitura está fazendo alguma coisa. Mas não sabe que esse animal vai ficar jogado dentro do canil. Jogado assim, não vai ter atendimento. Esse animal precisa não vai cuidar, de uma cirurgia, porque querendo ou não, se eles também não tivessem Bom, eu não sei, eu vou falar, deve ser me corrige. Se eles têm só um abrigo, que eles colocam um bichinho lá num quadrado e eles não fazem campanha, não cuidam, não fazem de novo todas as vacinas para poder dar uma segunda chance para esse animal, eles estão sobrecarregando ali e não resolvendo nenhum outro problema. Assim, vacina é feito, né? Eles são vacinados, são castrados. O problema maior é animal que precisa de cirurgia ortopédica, né? Então, precisa haver uma parceria nesse sentido. A gente tinha um edital, uma licitação em andamento. Uma clínica aqui de Sorocaba já tinha ganho essa licitação, ia começar logo. Só que aí quando mudou o prefeito, eles pararam essa Foi nessa licitação. aqui agora? Foi agora. Ô, prefeito Manga, vamos voltar isso aí, por favor? Algumas coisas o senhor vai ter que falar e isso eu acho importante a gente correr, porque Sorocaba tem muito animal na rua, a prefeitura provavelmente pode, né, e deve investir nisso. Então, vamos dar um apoio, por favor. Então, dado o recado para o nosso queridíssimo prefeito e vereadores, por favor, também se posicionem, saibam que vocês também precisam pensar nisso, além de outras coisas que eu sei que tem de problema em Sorocaba. Mas como que o que na verdade a prefeitura deveria fazer? Que a gente pode cobrar, chegar lá para eles e cobrar? Olha, a lista de coisas que a gente precisa... muito extensa essa pergunta. Para os animais. Não, tem muita coisa que precisaria ser feita. Com boa vontade, a gente já, assim, daria um passo gigantesco, né? Abrir mesmo a conversa com isso, né? Porque eu tenho a impressão de que eles são... Olha, é assim. Toda vez que muda governo, é um problema. Isso não poderia acontecer. Por quê? A necessidade não muda, né? E se tem algum programa em andamento que está sendo bom, gente, pelo amor de Deus, mantenha. Se está funcionando, não precisa mudar, mexer, deixa. Mas não é isso que acontece, né? Olha, eu faço trabalho há 15 anos. Toda vez que muda prefeito, que mudam os secretários e que mudam as chefias, a gente tem que pegar, marcar reunião, explicar, olha, os animais de Sorocaba, o problema é esse. Falar tudo o que vocês já sabem, decore, e eles deveriam saber, já que eles estão em cargo público, né? Não sabe. E aí existe essa questão de, o nome tá do prefeito anterior, então a gente para e vamos fazer de novo. Sabe, aí muda uma vírgula. É ego total isso. Em todos. Ai, gente, pelo amor de Deus, o trabalho tem que ser bom para a cidade. Se você tá virando vereador, prefeito, seja o que for, tem que ser bom para a população. Não é porque seu nome tá lá que você vai ser o salvador da pátria. Não existe isso. Mas infelizmente é o que acontece. Então, assim, para as necessidades. O canil municipal não atende a população. Nós temos 700 mil habitantes, né? Existe um estudo que fala que para cada habitante a gente tem 10 animais. Gente, imagina se muita coisa. Né? Se essa conta realmente for... Mas assim, a gente tem muitos animais precisando de atenção e de cuidados. Então, o canil municipal não atende. Hoje, a capacidade do canil é de 90 cães, alguma coisa nesse sentido. Não resolve de nada. Eu estive no canil há 2 semanas, tem pelo menos 140 animais lá. Que aí os gatos ficam engatis e aí
consegue colocar mais animais, né? Mas é muito animal precisando. Então, assim, emendas, esse pessoal que está lá, né, nas secretarias e nas chefias precisam buscar deputados para que venham emendas parlamentares para construir um canil decente e que atenda minimamente a essa demanda, porque hoje eles não têm como resgatar animais. Entendi. Né? Então, Então não muitas adianta vezes... nem ligar para lá que eles não vão conseguir fazer nada. E não eu preciso fazer assim, ser justa. A gente tem vários funcionários, servidores que realmente tiram água de pedra, sabe? Que conseguem, que ajudam, que se viram, falam, não, vamos fazer, coloca cachorro junto aqui. Então, existe ali dentro do bem-estar, a gente tem ótimos servidores. Mas se ali da parte de cima a ordem não é... Tem que haver uma sintonia, né? Senão a pessoa não consegue também trabalhar. Então, assim, canil municipal precisa ser ampliado. Mutirão de castração, né? Tinha muito uns tempos atrás, agora não vejo mais também. Quando entrou a pandemia, já havia um mutirão, um contrato em andamento, mas que precisou ser paralisado, né? Mas, assim... As clínicas não pararam. Alguma clínica veterinária deixou de atender? Querendo ou não, é saúde, né? Eles puderam, lógico, com todas, né, as proteções que precisavam, mas eles continuaram ativos. Exato. Então, por que a prefeitura não marca menos pessoas para levar os animais? Tem que pensar numa solução. O problema existe. 2 problemas. A pandemia existe e os animais precisam ser castrados. Senão, todo o trabalho que foi feito nos anos anteriores perde-se agora, né? Exato. Com os animais que estão soltos. Então, precisa pensar nisso. O mutirão de castração precisa voltar. Nos últimos 2 anos, a prefeitura castrou 4.000 animais por ano. É muito pouco. É muito pouco. A gente precisa castrar, sei lá, 10.000 no mínimo. Porque se a castração ela não é feita em massa, não adianta. Porque um casal ali, ele vai criar, aí ele vai ter 8 filhotes que vão criar e vai o número é exponencial, né? Então, perde-se o controle com muita facilidade. Então, precisa também retomar mutirão de castração urgentemente, né? Vacinação. A gente não tem vacinação antirrábica há 2 anos. É isso que eu ia perguntar. Não tem. A Tati acabou, que é a nossa produtora também, ela acabou de falar que a antirrábica, que chama, né? Antirrábica, isso. Antirrábica, tá certo. Ai, nossa, a gente já tá ficando louco. Então, a antirrábica, ela tá em falta de produção no Brasil? Sim. Foi o que eu ouvi falar quando fui vacinar o meu cachorro mês passado. Em clínica mesmo? Sim, fui ali no Eu não tinha essa informação. Aqui a justificativa para que não fosse fornecida pela prefeitura é que seria responsabilidade do Estado. Tipo, o Estado precisaria repassar essas vacinas. Só que a raiva, ela é uma zoonose, né? Então, ela é uma doença que passa para o homem. Sim. Então, a gente não pode brincar com uma não pode doença. esperar começar a acontecer e espalhar, que não já vamos ter uma segunda pandemia. Olha só que beleza. Então, assim, as vacinas precisam ser retomadas. E aí a gente entra na questão do sonho, né? Que a gente gostaria muito que os animais recebessem as vacinas múltiplas. Porque a gente tem doenças como sinomose, parvovirose, que são altamente... Assim, o grau de mortalidade delas é absurdo. Né? E o animal sofre muito e transmite com muita facilidade para os outros animais. Então, essa questão também seria bacana. Mas, assim, castração, a gente precisa castrar. Se não puder fazer mais nada, vamos lá, tem que escolher eu ia falar, qual que é o mundo ideal? O mundo ideal para a gente conseguir ficar 0-0 nisso é a castração. É a castração. É a única forma da gente fazer um controle de natalidade eficaz. Né? Alguns anos atrás, faziam-se as eutanásias em vários canis, em vários, né, em várias zoonoses. Então, era eutanásia. Mas isso também não resolve. Não resolve. Você está tirando a vida daqueles animais, mas você não está controlando o nascimento. Né? Então, só se controla com a castração. Então, se tiver que escolher é castrar. Castrar. Eu acho que é o ideal também, porque... Vamos explicar, né, a conta de matemática para quem não está entendendo. Um casal de cachorros consegue ter 8 filhotes. Vira-latinha consegue. Esses 8 filhotes em
90 dias, eles já estão quase adultos e já vão ter o primeiro período. Coloca 6 meses. Para cachorro, uns 6 meses. 6 meses. Esses 8 filhotes, que sejam 4 fêmeas. E essas 4, em 6 meses, já vão poder ter cada uma delas 8 filhotes. Então, de 4 fêmeas, já saíram quanto? Qual que é a conta, gente? 8 filhotes de 4? 32. Já são 32. Então, se a gente consegue, lá no primeiro, castrar um, a gente já não tem a segunda ninhada, que não vai ter a terceira, quarta, quinta, sexta, e a gente consegue começar a ter realmente canis vazios, ONGs mais vazias, que é o mundo ideal, né? E qualidade de vida para os animais. Exatamente, que é o mais importante, Sim. que é conseguir que animais tenham casas, que sejam cuidados, que tenham veterinário, que tenham vacinas, que isso é o que a gente consegue imaginar mesmo que eles merecem, né? Exato. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vocês querem que castre tudo, vão acabar os animais. Não vai acabar, gente. Então deixa eu falar, o homem, a gente também tem como se prevenir de não engravidar e a gente só cresce. Eu não queria dar essa informação, tá? Mas vamos pensar logicamente. Bom, a Tati ali tá querendo dar uma pergunta. Vai, Tati, usa o seu microfone, ele tá funcionando? Tá. Então fale alto. Pro caso da gente ver alguém vendendo animais, seja na internet, seja em algum grupo, seja presencial, como é que a gente pode fazer para denunciar, para fazer alguma coisa para que isso não aconteça? Isso é um problema, porque a nossa legislação, ela não proíbe a venda. É péssimo, mas é. Então, porém, não proíbe a venda, mas a pessoa tem que ter registro junto à prefeitura. É importante, porque tem muitos casos, pelo menos eu, que quando eu vejo aquelas notícias da Luísa Mel, que resgatou 120 animais de um canil clandestino. Então, os canis que fazem a procriação, que são todos registrados, eles são legais. Eles são legais e ainda assim pode haver uma fiscalização quanto à questão dos maus tratos. Porque o fato de somente ter a documentação não é suficiente. Não justifica. Além de tudo, tem que obedecer os critérios, né? Aqui em Sorocaba, a nossa legislação é ruim. Então, fica até uma dica aí para os vereadores que muitos usaram a bandeira da causa animal durante a campanha, né? Falaram que iam fazer, saíram lá com cachorrinhos. Então, essa é a hora, né, desses que conseguiram se eleger, realmente mostrar trabalho. Então, a gente precisa de regulamentar, uma lei que regulamente a venda de animais aqui, né? Hoje em dia, se há maus tratos, pode ser feita a denúncia, pode ser feita na polícia, ou tem 156, né? Tem um número de WhatsApp também da prefeitura que dá pra gente passar. Fazer essa denúncia. E acompanhar, gente. Toda vez que a gente faz uma denúncia, tem que acompanhar, tem que ligar na prefeitura, tem que cobrar, porque muita denúncia fica arquivada. Ou seja, até quando a gente tenta fazer algo de bom, a gente tem que manter ali presente. Tem que ligar e tem que acompanhar. Se é da prefeitura, gera um protocolo, tem que entrar e tem que ver qual é a resposta e realmente tentar ir até o local para ver se de fato aconteceu aquilo que eles falam que aconteceu. Porque, infelizmente, a demanda é muito grande e acaba que o trabalho não é feito da forma que deveria. Sim. Né? E deixa eu tirar uma dúvida. A gente estava falando agora de a procriação em massa, querendo ou não, quando são os canis que são registrados para poder fazer a venda. Mas e se, por exemplo, eu tenho um cachorro de raça, encontrei um macho, vou criar e eu vou vender. Isso pode? Uma pessoa física criar um animal e vender? Não pode. E daí, se eu vejo uma pessoa assim na internet fazendo essa venda desse animal, eu posso denunciar também? Pode. Na internet, em algumas plataformas, no Face, por exemplo, não pode. Não sei se no Instagram, que daí tem a próprio meio de fazer a denúncia ali dentro, né? Mas cai de novo naquilo. A gente precisa insistir muito. Porque tem muita coisa que existe também só na teoria. Fala, não pode vender nesse local aqui, não pode vender, né? Não pode vender na rua, não pode, se for no pet shop tem que ser castrado. Então, essas informações precisam ser confirmadas, porque nem sempre o que está na lei ou que existe uma determinação para que seja feita de certa forma, nem sempre é feito. Na maior parte das vezes não é feito da forma que deveria. Então, É sua dor. Temos mais uma pergunta ali das nossa produção. Para reforçar que, na verdade, também falta as pessoas correrem atrás dessa informação, porque
muitas pessoas ainda acreditam que a venda é muito melhor do que uma adoção. As pessoas não têm a real noção da força que é adotar um cachorrinho. Bom, à tarde eu vou ter que descrever a reação. A nossa produção aqui tá muito empenhada no assunto de hoje. Né? Júlia acabou de falar que tá nervosíssima, que as pessoas acham que o cachorro comprado, por um acaso, vai ser melhor do que o adotado. E a Tati tava aqui quase querendo esmurrar. Porque realmente é essa reação que a gente tem, não é? As pessoas têm essa sensação, eu acho, de que o dinheiro vai comprar a saúde do animal, ele vai ser muito chique. E, na verdade, é um animalzinho exatamente como um adotado. Vai depender do seu cuidado, da ração que você dá, se você leva no veterinário, né? E tem a questão de que, assim, às vezes você vai no pet shop e compra ali um cachorrinho todo fofo, lindo, maravilhoso, cheiroso, né? É importante. Eu prefiro que não compre. Eu sempre falo, não compra, adota. Tem muitos animais precisando, né? No canil municipal, nas ONGs, são muitos animais. Então, primeira coisa, não comprar. Porém, se vai comprar, exija de conhecer a matriz, a mãe e o pai desses animais, né? Por quê? Normalmente, essa matriz, ela é explorada. Ela cria todo o cio, ou seja, ela vai criar 2 vezes por ano, né? Não dá um intervalo entre um cio e outro. Esse caso último do canil de Piedade, que a Luísa Mel levou tinha a maior bastante parte, matriz assim, né? Nossa, e algumas não tinham nem mais, como que chama? A coluna não funcionava, né? Não sentiam a parte de baixo do bumbum, porque muitas gravidezes, muitos partos, romperam todos os ligamentos. Ali era realmente triste demais, né? Eu tenho 2 cachorrinhas que eram de lá, do canil de Piedade. Uma delas era matriz. Você participou do resgate? Eu participei do resgate lá. A gente trouxe aqui para Sorocaba 42 animais, né? Que a gente foi à noite, e nós trouxemos os que estavam, assim, as mãezinhas, os filhotes. Eu até arrepio de nervoso essa situação, porque eu lembro que na época eu tava vendo stories de todo mundo acompanhando, e era uma imagem mais horrorosa que a outra, sabe? Uma coisa que você não consegue entender. Rato, vocês não têm noção. A gente abriu um quarto à noite, naquele lugar sem luz, sem nada. Era rato andando, juro, pela parede, sabe? Uma coisa junto com os filhotes. Nossa, então, gente. Como é que alguém que ganha a vida, e não era pouco que essa, né, a dona desse canil ganhava, deixa uma situação dessa. Uma situação dessa. Porque então, eu também não consigo entender onde que vai. As pessoas são muito gananciosas. Porque dependendo do tipo do animal que elas vão comprar, é mais de R$2.000. Sim. E precisa ter um canil, né, daquele jeito. Não consegue retornar. Gente, limpar, dar certinho o remédio, acompanhar aquele cachorro. Mas sabe por que acontece isso? Porque para essas pessoas, o animal não é um ser senciente igual a gente vê. Que tem direitos, que sente dor, que sente medo, que fica em depressão. Não, para quem explora o animal dessa forma, animal é uma coisa. Se ele morrer... Então olha, no canil de Piedade tinha um bilhete na parede, assim, nascimento, a data, morreram todos. Colocou ali. Percebe? Gente, que não é coisa, não é coisa. É ser vivo, não é objeto, você não pega, devolve. Entra na estatística. Nasceu e morreram todos, sabe? Então, é coisa. É isso que a gente precisa conscientizar as pessoas, e é isso que a respeito disso as pessoas precisam se conscientizar. Animal não é coisa. O animal não está aqui para nos servir. Não é porque eu quero um animal bonitinho, cheio de pelinho, né, que não é isso. A gente está aqui na Terra e a gente divide o espaço. O ser humano não é superior aos animais. De jeito algum. Né? E a gente tem que lembrar que isso que você está falando a gente busca eles como um companheiro. Sim. Eles são a nossa companhia. E para isso eles vão ser, sim, parte da família. Você que fala que não existe mãe de pet, existe. Estou falando aqui, sou mãe de pet, muito orgulhosa dos meus filhinhos. Então, eles fazem parte da família. Não dá pra gente... Ai, fico nervosa. Fico nervosa. Não são objetos. Eu falo pra minha mãe sempre. Ai, fiquei nervosa mesmo, calma. Ficou. Ai, que belezinha. Não, é porque eu não consigo entender como que as pessoas não têm essa visão. Não tem.
Não tem, gente. E eu fico nervosa porque eles se comunicam pelo olho, pelo jeito. Eu chego em casa, todos eles fazem festa a hora que eu chego, sabe? Eu fiz o resgate do Jorge, que eu tava te contando. Pra quem não sabe, eu acho que eu nem falei ainda nesse assunto aqui. Eu fiz um resgate de um Doberman. Pra quem não sabe o que é um Doberman, o cachorro que aparece lá no Resident Evil é um Doberman, mas no Resident Evil ele é um zumbi. No caso, o Jorge, quando eu resgatei, eu até comentei com ela, ele parecia mesmo o cachorro do Resident Evil, de tão magro, de estrupiado que tava. Fiz o resgate e ontem eu comentei com a minha mãe que é engraçado que a relação que eu tenho com o Jorge é diferente, por exemplo, de um cachorro que eu resgatei filhote. Porque ele, filhote, ele deve ter sofrido lá os 90 dias que ele ficou na rua, que eu imagino o tempo que eu peguei ele, e ele é muito grudado a mim. Mas o Jorge, eu peguei ele já... Ele tinha 8 anos, então ele já tá mais do que adulto, quase entrando ali na velhicinha dele. Então, ele olha pra minha cara e dá pra ver a gratidão no olhar. É isso. Entendeu? De ele saber que ele sabe que ele passou mal, que ele estava numas mãos erradas, e quando ele me encontrou a nossa família, a vida dele mudou. Então, gente, eles só não são gente porque não fala. Exato. Literalmente, só não são gente porque não fala, mas eles têm sentimento, eles se comunicam, e não dá pra gente tratar isso como coisa. Tá falado? E isso entra até na questão, assim, ele é um membro da família. As pessoas não podem, quando eu vejo, né, alguma postagem falando assim, eu vou me mudar e eu não posso levar coloca lá, o Jorginho e, sabe? Gente, se você não pode levar o animal, essa casa não é pra você. Sim. A partir do momento que você adotou, que você comprou, enfim, que você tem ali o animal, ele faz parte ele é responsabilidade sua, né? A nossa relação com os animais é de responsabilidade e não de posse. As pessoas ainda têm essa relação de posse. De posse. Acha que é dono daquele animal. Então, que faz com ele o que quer, né? Então, esse também é um cuidado que a gente tem quando a gente vai doar um animal. Eu ontem estava fazendo uma entrevista para uma cachorrinha que está comigo, a Madá. Só que ela é terrível. E ela já foi adotada e a moça devolveu a Madá, porque ela estava destruindo tudo. Então, eu falo, explico. A moça falou assim pra mim, Jussara, você tá querendo que eu desista da Madá. Mas não é, a pessoa precisa Toma saber consciência, né? exatamente como ela é, porque imagina na cabecinha da Madá. Ela está comigo já há 3 meses, ali é a casa dela. Ela tem a rotina dela, ela tem o gigante, que é o outro cachorro. Eles se matam, eles destroem tudo. Esses dias eles estavam mordendo o pneu do carro. Olha que beleza. Que beleza. Você tá vendo? Você tem que ter consciência do que você tá fazendo quando você pega um eu tenho que animalzinho. contar isso, que a bichinha é terrível. Porque senão ela vai chegar, vai destruir a casa e a pessoa vai falar, viu, não dá pra ficar. Só que eu faço isso porque eu penso na Madá. Hoje, aquela estrutura que ela tem é a casa dela. Quando ela vai para uma outra casa, são outras pessoas, são outros hábitos. Uma outra comunicação também que eles vão ter com ela, né? De educar ou não. Exato. Então, isso confunde todo o animal. Ele demora pelo menos 3 semanas para se adaptar. Agora, você imagina, ele vai, fica lá 1 mês, a pessoa fala, não quero mais. Ele não se adaptou bem. Não se adaptou. Gente, não é coisa. Tem sentimento. Né? Não fala, não vocaliza, mas tem sentimento. É um ser senciente, né? Então, quando as pessoas tiverem essa consciência, as adoções serão mais conscientes, né? O consumo será consciente, muda tudo. Quando a gente... É uma coisa tão simples, mas quando a gente entende isso, você pensa antes de fazer as coisas e você melhora muito a vida dos animais, né? É uma coisa que não é falada, talvez. Não é. As pessoas pegam um cachorro da rua e tem às vezes aquele cachorro que realmente é do bairro, né? Que fica andando em todos os lugares, todo mundo alimenta e tal. Então, às vezes as crianças crescem e acham que aquilo é ter um cachorro, né? Então, se não é falado mesmo, as pessoas não vão aprender, não vão ter um novo costume com isso. E agora, vamos lá. Como que é ser mulher nesse meio? Você sofre preconceito? Então. Como que é? Na realidade, a maior parte das pessoas que fazem esse trabalho com os animais somos nós. Porque a gente é maravilhosa e a gente aguenta. Né? Não que seja bom. Não, mulher é forte, né? Mulher é forte. A gente é mais forte. Eu tenho um amigo que é vegano, um ativista super porreta, e ele fala, olha, não dá, eu tenho que nascer mulher para eu poder continuar com esse trabalho, porque vocês tem que ter estrutura, né? Porque
não é fácil. Eu tenho 0. Vocês viram que ela só descreveu e eu lembrei das coisas, eu já fiquei nervosa, então... Mas a gente se acostuma, a gente vai criando uma casca. Uma casca, sabe? E aí, a gente vai ficando com o essencial, que é, eu preciso fazer, né? Várias vezes eu pensei em desistir do trabalho. Eu falo, gente, não dá. Porque a gente fica mal, a gente chora, né? Alguns animais a gente não consegue salvar. Então, assim, é difícil. Mas a gente sempre fica com aquela essência. Eu preciso fazer porque eu tô fazendo a diferença na vida. É de 1, é de 2, é de 20. Mas e na vida toda, né? Então, tudo vale a pena. Eu falo que, assim, é esse trabalho que faz a minha vida valer a pena. Né? São os meus filhos, a educação que eu vou conseguir dar para eles. E ainda não é garantido, porque a gente, né, tem a nossa autonomia, cada um determina o seu caminho. Por mais que você receba a melhor educação, a gente é que determina quem nós somos, né? Agora, o trabalho que a gente faz com os animais, não, você está salvando vida. Né? E não interessa se é uma, se é 2, você está salvando, que seja uma vida que você salvou, está valendo, né? E conscientizar. Então, assim, essa entrevista, por exemplo, pode ser que alguma pessoa assista, realmente fala assim, nossa, é isso, animal não é coisa, gente, né? E vai falar com a mãe, e a mãe vai adotar um, já valeu, né? Então, tudo que a gente faz, se a gente consegue plantar uma sementinha, já valeu a pena. E ela vai crescer, pode dar mais frutos. Vai transformar outras pessoas, porque a gente transforma pelo exemplo, né? Alguém que está vendo ali o que... Outro dia mesmo, um advogado me pediu ajuda numa denúncia, e depois ele falou assim, Jussara, eu lembrei de você. Falei, meu Deus, né? E ele lembrou que ele me viu 8 anos atrás, que ele falou, você estava com uma criança no carro, dentro de estava numa cadeirinha, a cadeirinha ainda estava virada para o banco, assim, então era uma criança muito pequena, e você parou o carro na Avenida Ipanema e saiu correndo atrás de um cachorro e largou o carro aberto. E ele viu a cena de cima lá e desceu e falou, é louca! Largou o filho e foi atrás do cachorro, disse que eu voltei com o cachorro, né? Eu não lembro desse caso. Ele falou, não, é que você publicou uma foto e eu lembrei de você. Falei, nossa, 8 anos atrás? Falei, então... E meu filho tem 9 anos, né? Nossa, sim. Agora. Então, as coisas acontecem. E você, com o seu exemplo, com a sua ação, você vai ensinando, né? As outras pessoas. As pessoas se inspiram. Ou não, né? Tipo, ele achou que eu sou uma louca. De eu largar meu filho, ainda bem, tá vendo como Deus existe? Você desceu pra olhar meu filho. Exatamente. Falei, mas na hora eu tinha que pegar o cachorro, senão ele ia ser atropelado, né? Então, assim, a gente consegue mudar ali a realidade de quem tá próximo da gente e a gente vai contaminando as pessoas, né? E vai divulgando essas informações. Então, é um trabalho que não dá para parar. E é aquele trabalho de formiguinha, né? Formiguinha. A gente nunca pode achar que, eu só vou fazer as coisas quando eu conseguir atingir tantas mil pessoas. Não, é o pequenininho que vai E você desabrochar. Cresce quando você não para, né? Você começa a fazer independente de qualquer coisa. Mas aí você vai crescendo no trabalho e aí sim você vai ter visibilidade e vai conseguir arrebanhar mais pessoas, né? O segredo é fazer um pouquinho de todo dia e não desistir. Sabe? A gente é ser humano, a gente é falho, então tem dias que a gente fala, não vou fazer mais, né? Mas nada como uma boa noite de sono e no outro dia a gente recomeça. Maravilha. É isso. Gente, eu acho que é isso. A gente aprendeu muito, muito nesse episódio. Eu vou agradecer muito a sua participação, porque é um assunto que eu sou apaixonada. Eu não posso ver cachorro na rua, que eu passo a mão em todos. Eu quero levar para casa todos. Mas eu tenho... mas eu tenho essa consciência de... Eu já tenho 4, não posso levar mais um para casa, não tenho estrutura. Então, se eu pudesse mesmo, eu abria minha casa e deixava todos entrar. Então, obrigada por participar mesmo. Espero que muitas pessoas assistam esse episódio, que os vereadores e pessoas aqui da cidade que podem fazer essa mudança e ajudar você nesse caminho, assistam, se conscientizem e procurem você para a gente ter mais força nesse campo. E é só agradecer mesmo. Eu agradeço vocês pela oportunidade. Vou ressaltar aqui que eu tô brava com o Lucas, né? Gente, ele não me avisou que vocês iam me ver, aí eu vim assim toda, né? Olha isso. Ele não me avisou,
sabe, gente? Tudo bem, A né? produção levou um pito. Então, né? Mas assim, tirando isso, eu amei. Não, brincadeira, tá? Eu amei, muito obrigada. E é muito importante, né? A gente tá falando sobre o assunto e tem mais assuntos que a gente pode abordar, então... Fala suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Tá. Tem a página no Facebook, que é jussarafernandes.ativismoanimal, e no Instagram é jussara_.fernandes. Então, vão seguir lá, eu vou marcar ela em todas as Legal. postagens que a gente fazer referente a esse episódio. Então, para vocês poderem seguir, ajudar, participar, porque às vezes, querendo ou não, uma curtida vai ajudar ela a chegar mais longe. Então, essa é a nossa função aqui, conseguir levar mais vozes como a sua mais longe e a gente conseguir construir uma sociedade melhor para o nosso futuro. Então, não esquece de seguir a gente também, Podnista, em todas as redes sociais, e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.